só essa questão que você né? está falando. Na semana que vem, na segunda-feira, nós temos a entrevista com a Carlota, Isso. né? No dia 25. É Então, só que bom. eu vou Recupera essa começar a divulgar. informação, Letícia. 25 é a Carlota. Tá, eu vou mandar aqui de novo. Só que eu vou começar a divulgar na quinta-feira, só para ter certeza que Não, vai não, dar vamos fazer certo. o cartaz. Vamos fazer o cartaz Vamos, nosso, normal, vamos para as sim. pessoas identificarem que se trata do grupo, para elas não acharem que é outra coisa. Tá, 25 é a 25 Carlota. de outubro, Carlota. Daí eu já lanço os cartazes nessa semana mesmo. É só Aí, trocar o template lá, colocar o nome dela. aí, se os colegas também puderem ajudar na divulgação, eu vou mandar aqui. Novembro. O nome da Janaína não tem acento, tá, Eduardo? Ah, tá. Por isso que eu tô colocando sem aqui. E Janaína é quando? Janaína Namba, 8 de novembro. Já tô mandando aqui. Tanto a Janaína também é tradutora, né? Super competente. Elas lançaram Então, essas duas traduções que estão aqui atrás, da História Natural do Buffon e da Filosofia Zoológica do Lamarck, né? Trabalhando com a Ana Carolina Soliva Soria e tal, que também eu é sou colega do... encantada pela Janaína, porque ela é ela fantástica. é assim, ela fala diretamente da questão do signo de percepção, né? Sim. Os textos de Freud, né? E a terceira entrevista? É Patrícia Porchat, 22 de novembro. Eu mandei aqui no chat também para te Uhum. ajudar. É que eu tenho que pôr no outro computador aqui, porque é uma espécie de esquizofrenia computacional aqui, porque tem um computador que faz melhor uma coisa, outro faz melhor outra, e eles, para conversar entre eles, olha... Difícil. Né? Não tem dinamismo, né? Assim. Não. Eu estou querendo que eles virem paranoicos, né? Que eles saiam da esquizofrenia e entrem na paranoia de uma vez. Então, mas aproveitando isso, né? Então, até a gente também tem uma questão aí um pouco complicada, que a gente ainda tem mais 2 feriados na segunda-feira, É mesmo? é, que, é, Que é que que dias? é que é o feriado de finados, na primeira semana de novembro, Que dia e que é? o feriado dia 1º e 2 de novembro. E nós temos um feriado também da Proclamação da República, que vai cair também na Que é o segunda-feira, dia dia 15. 15. Uhum. Então, assim, nossas entrevistas estão bem encaixadinhas ali, né, Se nesses alguma dias coisa der errado... serão feriados. Então, a princípio, tá tudo certo, né? Até conversei com elas, tá Uhum. tudo certo, né? Já quando eu marquei, eu tomei esse cuidado de não marcar nem perto de feriado, nem na mesma semana, mesmo que talvez desse. Então, aí a gente tem a nossa entrevista semana que vem com a Carlota, depois nós temos o feriado, depois na semana posterior à entrevista da Carlota. Aí nós temos um encontro dia 8 de novembro, no qual nós vamos conversar o que conversamos com a Carlota, retomar a carta se não tivermos terminado, ou conversamos um pouco sobre interpretação dos sonhos. Aí temos feriado dia 15, aí dia 22 nós temos a entrevista com a Patrícia Porchat, né? Ah, não, desculpa, gente. Dia 8 é a entrevista com a Janaína, tô confundida. Dia 8, entrevista com a Janaína. Dia 15, nós temos feriado. Dia 22, entrevista com a Patrícia. E a dia 29, eu pensei da gente ir até dia 29, se estiver tudo bem para vocês, para fechar tudo, né? Para conversar sobre as nossas Uhum. entrevistas, o que ficou, para Tem que fazer o tomar máximo. cuidado porque vai começar o evento do GT, né? Ai, dia 29, né? É. Ai, mesmo. É. Eu acho que seria melhor encerrar antes, sabe? Então a gente vai ter que encerrar com a entrevista da Patrícia. Da Patrícia. Mas é uma boa forma de encerrar, né? Eu Sim, acho. sim. Talvez a gente pudesse fazer, nessa mesma semana, uma roda de conversas em outro horário. Eu acho ótimo, porque é bom ter eu acho bom ter uma conversa depois
da entrevista, né? Se Como a vocês gente fez no concordarem, último semestre, só não né? pode ser na Todos nós. quarta de manhã, nem na quinta, porque eu tenho aula na graduação nesses dias. Mas na terça de manhã, ou mesmo Terça de manhã, na sexta. sexta, né, daria para a gente. A gente nem precisa usar 2 horas inteiras, de repente 1 hora e meia. Eu ficaria bem feliz, Eduardo, porque eu não queria assim terminar e a gente Eu sugiro não que a gente fechar combine, né, mais próximo ali para né, ter uma certeza de. na semana ali, né? É, Na anterior, talvez a gente talvez. pudesse, na semana anterior à entrevista da Patrícia, combinar, Tá, né? tá. Claro que as pessoas precisam de um pouco de antecipação, mas se a gente antecipa demais, também pode ser que não dê certo para muita gente. Certo. Por isso que eu falei que eu vou começar a divulgar a entrevista com a entrevista da Carlota, mais ou menos ali por quarta, quinta-feira, né, certeza que vai dar certo. Porque já aconteceu de eu começar a divulgar uma semana antes, e aí 2 dias depois a pessoa ter uma entrevista e não poder, É, né? Aí tem que pois é. voltar atrás avisando todo mundo. Então, né? Então tá, Desmobiliza, né? aí Desmobiliza. acaba ficando um movimento um pouco, né? Mas Então, vamos dia lá, vinte então. e cinco, semana que vem, entrevista com a Carlota. Depois nós temos um feriado, dia 1º, dia 8, entrevista também com a Janaína. Dia 15, feriado. Dia 22, entrevista com a Patrícia. Dia 29, começa o congresso. E aí a gente vê um dia para a gente conversar. Um Quanto outro dia tempo na tem última. ainda para a tua qualificação, Letícia? Eu estou trabalhando para qualificar no meio do ano que vem. Tá. Então, daí, no ano que vem, a gente não faz grupo, tá? A gente se concentra Tá, só na tua tese. sim. Eu Inclusive estou durante o verão aí, escrevendo porque. ela. E o É, Antônio, eu estou em dívida com o Antônio, mas assim, é simplesmente por causa das urgências, Antônio, não é por descaso, não. Estou tendo que resolver agora o último problema mesmo, que é da Cleia Balão, porque a banca dela está bem difícil de montar, por causa do tipo, né? É uma banca de doutorado, que ela está querendo fazer com o Dunker e esse tipo de coisa assim, daí é complicado, porque né, a pessoa que é difícil, né, de agenda e tudo, né? não sei, eu vou falar isso, né? Mas é só um comentário. Eu gostaria muito, assim, da minha banca que participassem, pelo menos algumas pessoas que tiveram aqui Ah, claro. Não, mas eu aqui. acho que aí é uma questão de coerência, né, Letícia? É, E eu acho é. que é uma coisa bacana, porque tem pessoas aí, como a Carlota, que estão te acompanhando, né? Me acompanhando há um tempo, sim, Uhum, e tem outras pessoas também importantes, assim, por exemplo, né, que não passaram por aqui. Por exemplo, o Wayne, né? O Wayne não passou uhum, por aqui, mas ele é uma pessoa muito importante para mim, porque ele trabalha onde eu quero trabalhar, que é na uhum. Federal do Mato Grosso do Sul. Ah, entendi. Onde está a minha família, tudo. Mas Não, a que Janaína, que ótimo, que trabalha a questão ótimo. do signo, Uhum, eu tô assim, vai ser até difícil escolher. uhum. Eu acho que você deveria, né, se aproximar do N independente do Sim, cargo na universidade, né? Porque sim, pela minha experiência, o movimento, né, em torno de uma posição é mais importante do que o concurso. Percebe? Assim, você está integrado no ambiente daquela universidade, e a né? própria experiência, né? As pessoas te conhecerem de antemão, né, terem uma noção de quem você é. Queira ou não queira, quando as pessoas olham para você, ela já tem uma referência, né? Sim, do teu E trabalho. é mais fácil de avaliar uma pessoa que você já conhece, né? Que você já acompanha. Você tem Uhum, algo a dizer sobre ela, testemunhar, né? E às uhum. vezes numa decisão ali de fio de cabelo, não há Faz como diferença. evitar de você escolher alguma coisa melhor conhecida, né? Você não vai Uhum. trocar o certo pelo duvidoso quando ali tem 0,1 de diferença na pontuação, E né? assim, Eduardo, da tua experiência, porque assim, eu estava pensando em qualificar com 2 anos e meio, mais ou Uhum. menos. Você acha que é um tempo bom? Porque Acho, no claro. meio do ano que vem é 2 anos e meio, né? Uhum. Tá. É bom, é bom fazer isso porque daí você fica com bastante tempo
acrescentar coisas e para modificar o trabalhar, texto, né? para digerir, É, porque foi algo que, como eu queria muito entrar no doutorado, foi algo que eu senti falta na minha defesa é. do doutorado, né? Enfim, Depois a nós gente vamos... publica a tua tese, você pede para a Carlota fazer um prefácio, né? Ai, nossa, Ou a Janaína, né? Alguém assim. sim, Eu muito escrevo bem. como se diz, uma apresentação elogiosa. Por favor. Não, mas olha, assim, eu estou fazendo essa apresentação, mas olha, vamos falar francamente, né? Que Eu não fui vergonha! assim coagido, né, de falar nada, viu? Já tô dizendo. Ai, Mas ainda bem que a eu gente tem bom humor, né? Vamos lá. tem que se divertir também. Eu vou enviar aqui um arquivo que eu queria que vocês dessem uma olhada, que a gente também vai conversar hoje. São imagens, na verdade, com alguns trechos para a gente trabalhar. Foi, né? Uhum. Mas ele vai ser daqui a pouco que a gente vai usar. Vamos continuar na leitura, então, da carta 52, retomando ali mais ou menos na página da Amor Horto 277, na página da Imago 290. Quando o Freud está falando, Você repete né, só da página da Amor Horto, qual é, faz favor? 277. Uhum. E o Freud está falando assim: nem todas as vivências sexuais, na Imago tá experiências sexuais. Nem todas as vivências sexuais, né, de descontentamento, né, e aí na Imago nós encontramos desprazer, né, ele fala assim, em maioria elas produzem prazer. Isso é muito interessante, né, que ele tá trabalhando com esses dois pontos, né, como assim uma experiência prazerosa de contentamento pode produzir descontentamento, e como assim uma experiência de descontentamento pode produzir prazer. A reprodução da maioria delas, dessas experiências, dessas vivências, então, serão conectadas com um prazer não passível de inibição, né? Seria a tradução. Esse prazer, né, que não é passível de inibição, constitui o que ele chama de compulsão. Assim, as seguintes teses são alcançadas, ele diz. Quando uma vivência sexual é recordada com uma diferença de fase, ou recordada em uma fase diferente, ocorre o desprendimento do prazer como resultado de uma repressão. E aí o mesmo trecho na Imago, né, a gente tem ali, quando a experiência sexual é recordada numa fase diferente, a liberação de prazer é acompanhada por uma compulsão, e a liberação de desprazer é acompanhada pelo recalcamento. E é interessante esse trecho, porque eu me lembro que no caso Dora, o Freud vai justamente falar isso, né? Ele diz, mas no caso da histeria, o que acontece é que uma experiência que deveria causar prazer, causaria prazer para qualquer jovem menina, né? Na verdade, acaba por fim causando um desprazer, né? Acaba sendo desprazerosa. E o Freud continua. Em ambos os casos, a tradução para os signos da nova fase parece estar inibida. E aí na Imago a gente tem ali aquela questão que é, né, ao invés de signos, tem indicações. Então, em ambos os casos, a tradução para as indicações de uma nova fase, né, parece ser inibida, parece estar inibida. E aí é interessante que nesse ponto, o Freud coloca um ponto de interrogação no manuscrito original, né, que aqui ele é colocado entre parênteses nas traduções, né, mas é como se o Freud estivesse fazendo uma pergunta ao mesmo tempo, né? Então, essa tradução, né, para os signos da nova fase parecem estar inibidos, essa tradução parece estar inibida, né, ele mantém isso como uma questão no original, né. Agora, a clínica nos informa sobre 3 grupos de psiconeurose sexual: histeria, neurose obsessiva e paranoia. E ensina
que as recordações reprimidas foram atuais, ou referem-se àquilo que era atual. No caso da histeria, na idade de 1 ano e meio a 4 anos, olha que interessante, ele faz essa divisão de idade cronológica, né? No caso da histeria, na idade de 1 ano e meio a 4 anos. No caso da neurose obsessiva, a idade de 4 a 8 anos. Né? E no caso da paranoia, a idade de 8 a 14 anos. Agora, então, até os 4 anos de idade, ainda não há repressão. Né? E na imago nós encontramos recalque. De modo que o desenvolvimento psíquico e as fases sexuais não coincidem. Aí, eu queria que vocês, se for possível, abrissem o arquivo que eu enviei da imagem. E aí, a primeira imagem é aquela que nós já conversamos, aí vocês vão para a segunda página, que é a imagem que o Freud coloca, né, logo depois dessas afirmações. E aí você tem ali justamente às vezes esse desencontro que ele fala do psíquico com sexual, digamos assim. E A e B sendo os registros mnêmicos, né? E 1, 2, 3 as experiências sexuais. Aí, para a gente entender melhor essa imagem que está sendo colocada pelo Freud, a gente tem que retornar a uma carta que foi escrita antes da carta 52, né, que é chamada de carta 46. Não sei se vocês também já tiveram algum contato com essa carta. Eu vou ler só alguns trechinhos dela, só para vocês verem como as duas cartas conversam entre si, como era algo que o Freud estava formulando já, enviando para o Fliess, né, mas formulando em carta, a respeito da questão do sexual e do psíquico. Diz assim, o seguinte trecho. O despertar, numa época posterior, de uma lembrança sexual de época precedente, produz um excesso de sexualidade na psique. O qual atua como uma inibição de pensamento e confere à lembrança e às consequências desta um caráter obsessivo. Olha que interessante, essa carta também é de 1896. Impossibilidade de ser, que é impossível de ser inibido, né? Esse caráter obsessivo. O período IA possui a característica de ser intraduzível em imagens verbais. Esse imagens verbais é o que acrescentei, mas é nesse sentido. De modo que o despertar de uma cena sexual IA conduz não a consequências psíquicas, mas à conversão. O excesso de sexualidade é que impede a tradução, ele diz. Né? Acho que uma carta super preciosa também. Quem tiver interesse, né? Quem quiser lê-la depois dos nossos estudos. Mas aqui vocês encontram também uma base bastante interessante a respeito dessa dificuldade de encontro entre excesso sexual e neuroses no geral, né? Como é tenso essa ligação. E aí, voltando à carta 52, o Freud, vocês vão ali para a quarta página do arquivo, o Freud apresenta em seguida essa imagem, que ele chama de figura 9. Olha que interessante, né, todos os colegas e Eduardo, a divisão que ele faz, até em questão de idade, né, dizendo ali de histeria, neurose obsessiva, paranoia e perversão. PS ali, como a gente já sabe, é os signos de percepção, como nós estudamos, está ali até na primeira página. Aí, a segunda coluna, signos de percepção mais inconsciente. A terceira coluna, signos de percepção inconsciente e pré-consciente. Né? E na última página, né, ele só coloca um adendo ali. Mas eu acho super interessante, Eduardo, essa divisão que ele faz de idade. É uma coisa, assim, é muito interessante. Claro que ele está conversando com o Fliess, né? A gente vai ver ali que o Fliess também tinha algumas teorias, agora, conforme nós vamos continuar lendo, e o Freud também acaba querendo responder a partir das teorias do Fliess.
muito disso é o que acontece nessa carta também, mas é, ele ter delimitado ali, ó, por exemplo, na questão do signo de percepção, né? Ele ter delimitado uma idade, quer dizer, até os 4 anos, na histeria, o signo de percepção é de uma experiência atual. Até os 4 anos, o signo de percepção é de uma experiência atual na perversão também, né? Eu acho isso super interessante, esse quadro. E aí depois ele vai falando, né, quando os signos de percepção se unindo à questão inconsciente, né? Até os 8 anos, né, a questão da compulsão na histeria. Até os 8 anos é atual na neurose obsessiva. Na perversão também é atual. Ele é dos 14 aos 15 anos. Olha que interessante, né? Na histeria já está reprimido, porque é justamente, né, nessas duas cenas entre uma experiência que não era caracterizada como excessiva, que depois se une a uma experiência excessiva, né? E então, dos 14 aos 15 anos já está reprimido, nos signos de percepção. Aí na neurose obsessiva também, né? Reprimido, signos de percepção inconsciente. Mas na paranoia, dos 14 aos 15 anos, ainda é atual. Né? Na perversão, é uma compulsão. E aí você É um pode recorte perceber, né, o como tem relação para ele, né? Primeiro é a linearidade, né, da coisa, né? O pensamento bem linear, assim, né? sim. Na escola de uma ciência positivista, né, que pensa as coisas de um ponto de vista, vamos dizer assim, exclusivo, né, e não abarca, vamos dizer assim, uma possibilidade, né, de outras formas simultâneas acontecerem de modos diferentes, né. Então, de certo modo, o que ele está tentando é qualificar a psicanálise ou esse pensamento dele, antes pré-psicanalítico, de uma maneira que haja uma resposta do ponto de vista de uma presumível ciência psicológica, né? Algo que dê entrada para uma ideia de ciência, né? Que é uma coisa que ele Sim. insiste bastante, né? A ideia de psicologia como ciência, justamente contra Kant, né? Aí é uma coisa que ele se opõe bastante à ideia do Kant, né? Que achava que a psicologia não podia nunca ser uma ciência, né? Interessante, né? Já no século XVIII, Como ele insiste realmente nisso, né? E não é, é só nesse texto. é que A ele gente vê achava que texto ele era audaz, anteriores. assim, né? Que ele estava podendo estabelecer, tinha parâmetros para estabelecer isso como ciência, e nesse caso aí, ele estava tentando ter esses parâmetros, né? Então, essa Uhum. observação, ela diz respeito, por exemplo, à aquisição da linguagem. Eu acho que esse é o ponto, daí o segundo ponto importante, né? Porque como essa aquisição da linguagem, ela leva justamente à possibilidade da memória, né? E a mudança das fases, aí não existe isso ainda, né? Mas a mudança das fases da libido, né? Vai impondo novos sacrifícios, vamos dizer assim, ao psiquismo, né? E especialmente na puberdade, né? O que vai acontecer é bem claro, assim, né? Nessa relação, o que ele imagina que vai acontecendo com os novos desafios também na experiência, né? Então, É. simultaneamente vai avançando a aquisição da linguagem e as experiências também vão se modificando, né? E depois, quando ele vai estruturar essa questão das fases de desenvolvimento da libido, né? Guarda bastante relação justamente com o modo como a libido também vai alimentar o próprio interesse intelectual, né? Uhum. E com isso também paralelamente vamos dizer assim o desfecho, né, das questões ligadas à moral, né? Quer dizer, a formação do supereu, né? O modo como o processo de recalcamento vai se estabelecendo. Então, tudo isso está em embrião aí nesse quadro, né?
E se vocês tiverem oportunidade, né, a carta 46, ela tá, se vocês forem pela edição da Imago, ela tá uma antes da 52, né? E na carta 46, ele fala disso, né, como eu estava contando para vocês, e na carta 46, ele coloca duas colunas a mais, que ele chama de A e B, né, ou 1 e 2. Esses intervalos são importantes justamente para possibilitar que aconteça a união dessas duas cenas, esse retorno, para se formar uma cena fantasística, digamos assim. Né? Como se fosse aqueles intervalos de idade, né, em que quase ficasse a impressão de algo, não está acontecendo nada, mas na verdade está só se aguardando uma segunda cena para fechar o circuito. Né? Porque tem essa questão da maturidade, né, biológica, sexual, de entendimento. Eu acho super interessante assim, essas tabelas. Tanto que ali, aí no próximo slide, eu só retomo aqui, só para não ficar também entrando muito nessa outra carta, só mais um trechinho para a gente ler, que é bastante interessante. O Freud diz assim: para a histeria, as cenas ocorrem no primeiro período da infância, até os 4 anos, no qual os resíduos minêmicos não são traduzidos em imagens verbais. É indiferente se essas cenas de IA são despertadas durante o período posterior à segunda dentição, olha o que ele está levando em consideração, dos 8 aos 10 anos, né, quando ele chama de segunda dentição, ou na fase da puberdade. O resultado é sempre a histeria, e sob a forma de conversão, pois a atuação conjunta da defesa e do excesso de sexualidade impede a tradução. Para as neuroses obsessivas, as cenas pertencem à época IB. Elas dispõem de uma tradução em palavras, e ao serem despertadas na maturidade, formam-se os sistemas obsessivos Sintomas. Os sintomas obsessivos psíquicos. Então, né, para quem quiser às vezes retomar essa carta, é só uma indicação assim que eu achei importante pegar para nos ajudar a entender melhor o quadro, né? E é interessante a gente pensar, né, a proximidade da histeria com a psicose, né, nesse sentido do não tem tradução em palavras, né? Imagens verbais, né? Porque uma coisa vai resultar em conversão, né, e a outra em delírio e, né, enfim, alucinações. Exatamente por quê? Porque ali, né, no caso da psicose, é porque o recalque né, não se manifestou como deveria, né, naquela formação daquela pessoa, como, como personalidade, né? Então ela não teve essa base, né, do recalque que permitiria então você ter uma formação integrada em torno de um eixo, né? Mas no caso da histeria, né, a gente vê que esses sintomas histéricos, mediante esse modo de enquadrar, né, isso explica por que na própria neurose obsessiva também se manifestam sintomas histéricos, né? Ou, na linguagem do Lacan, que a neurose obsessiva é um dialeto da histeria. É uma coisa bem interessante essa frase do Lacan, bem nesse contexto aí. Por quê? Porque justamente, né, você não tem a linguagem, né, no caso desses sintomas conversivos, histéricos, né, você não tem a linguagem verbal. O que acontece daí, Antônio? Uma linguagem artística no sentido da dança, né, das artes visuais, né? Então a gente pode ver assim como esse mundo imagético, né? Ele se torna o próprio corpo é utilizado para fazer essa tradução. É traduzido em gestos, né? Em linguagem de libras, vamos dizer assim, né? Físico mesmo. Na falta de linguagem, só resta o corpo, né? Só resta o próprio corpo, só resta a própria formação de sintomas
ou físicos, né, ou assim manifestações totalmente sui generis, assim, que não tem relação com a, digamos, com essa linguagem articulada, com esse universo simbólico que vai se formando. Depois é interessante também ver como Lacan usa o Lévi-Strauss, né, para colocar tudo isso dentro de um mar simbólico, né? Então todo esse contexto do indivíduo, né, ele é muito maior do que o Édipo, Uhum. né? Ele é todo o universo de linguagem, de linguagens, né? Toda a estruturação simbólica na cultura, todos os tipos de referência vão servir para a inserção do sujeito, né? É bem é um sujeito formado, né, por essa estruturação simbólica, né? E não um sujeito propriamente dito, né? Assim, uma unidade. Nós somos, na verdade, uma pluralidade com alguma unidade, assim, com um filtro, né? Um eu que procura fazer esse meio de campo, né? Que se estrutura baseado justamente na exclusão do recalque. Alguma coisa tem que ser fortemente excluída para que haja uma definição do sujeito, né? Então, o recalque ele tem essas duas faces, uma face instauradora, né? E uma face problemática, porque é justamente aquele conteúdo que não pode ter acesso à consciência, né? Problemática é E é justamente nesse sentido. interessante, se a gente pensar na questão de traço minêmico, né, acho que a partir desse texto também, eu acho que adquire um estatuto interessante, né, porque quando são colocados os traços minêmicos, né, e a questão da rememoração também dos traços através da experiência, e né, se a gente for pensar também, voltando à questão do signo, né, então nós temos assim um conjunto de signos que vão deixando caminhos trilhados, né, É. marcas. Marcas que são muito metafóricas, né? É, Elas têm certas formas de apropriação, né? E isso implica em metaforizar, né? E esse processo de metaforização ele é bem destacado pelo Lacan, justamente, né? Porque significa articulação simbólica, né? Significa que você é capaz de sair do lugar, né? Porque se você só ficar ali naquele feijão com arroz, isso significa aquilo, né? Você não tem recurso emocional, né? Uma mente de engenheiro, assim, né, sem querer, não é uma questão de colocar isso como uma coisa inferior, mas como uma dificuldade desse ponto de vista, né, que quer saber o que significa o quê, como encaixar as coisas, tal. Tem muitas situações da vida que o sujeito fica perdido, que é preciso fazer metáfora, né, seguir adiante, poder levar a coisa de tal maneira que você tenha a ponte, né? Que você consiga fazer justamente essa transferência, né? E a transferência é interessante, né? Ela é entre pessoas, mas ela também é intrapsíquica. Isso já está na interpretação dos sonhos, né? sim. O termo transferência é utilizado pelo Freud também nesse sentido do que é preciso, né? Os sistemas psíquicos conversarem, né? Fazer uma transferência de dados, por exemplo, de uma experiência para outra, né? De uma linguagem para outra. O que a gente chama de adaptação, o que a gente chama de superação, tudo isso envolve transferência, né? E para fazer transferência é preciso fazer metáfora, porque as coisas não são literais. Você não consegue pegar uma coisa, um quadrado, e colocar dentro de um redondo, né? Não é assim que funciona. Então você tem que dizer, olha, assim como para o quadrado, né, você coloca no quadrado, o redondo você coloca. Você tem que fazer algum tipo de extrapolação, né, de comparação, de metáfora, colocar uma imagem, né? Então, vocês vejam os recursos imagéticos que são próprios justamente da primeira infância, né? Eles vão apoiar depois a linguagem verbal.
Aí você tem a poesia. E a poesia não é a maior fonte de informação da humanidade, né? Não só de informação, mas de formação, né? Culturas inteiras se formaram a partir da poesia, a cultura persa, cultura grega, cultura chinesa, né? Culturas importantíssimas, né? Na cultura americana, se você pega uma figura como o Walt Whitman, né? Ele é instaurador também, né? De um modo de ser libertário americano, audaz, né? Direitos civis, identidade sexual, tudo isso já está lá na poesia dele. Depois é isso que vai se manifestar, por exemplo, na cultura dos anos 60, né? Dezenas e dezenas de anos mais tarde. Por quê? Por causa dessa força imagética, dessa possibilidade de transpor barreiras da experiência e da linguagem. É isso que na análise, eu toco nisso, desculpa tomar o tempo falando disso, porque por causa da clínica. Sim. Né? Para mostrar como você pensar não significa você se afastar da clínica. Trabalhar com conceitos não significa se afastar da clínica, desde que você entenda que o pensamento tem como solo a experiência. É nesse sentido que o Freud não queria, entre aspas, filosofar, porque o modelo de filosofia que ele está combatendo é um modelo de filosofia que se afasta da experiência, que legisla sobre o mundo sem contato com a experiência, fala o que é o psiquismo sem compreender o psiquismo, fala sobre a análise sem compreender a análise, né? Mas é possível você fazer essa conexão, né? E depois retroalimentar a própria clínica, que é o que ele faz com a metapsicologia, basicamente. A metapsicologia não é certa ou errada, ela é uma articulação, né? O Loparic fala kantianamente dos conceitos heurísticos, né? Conceitos que você coloca para falar da experiência, né? Em regiões onde falta justamente linguagem. E esse quadro do Freud, curiosamente, né? A gente está tocando exatamente nesse ponto, né? A importância da imagem, né? A importância das configurações imagéticas, né? Na base, na estrutura da própria linguagem, né? Isso E se dá tanto na até, Eduardo, história, na história, né, humana, quanto na história de cada um de nós. Porque se a gente tivesse que começar direto com a palavra, aí a gente teria roubado, a gente não ia começar nunca, né? Quer dizer, se a palavra como tal, né, compreendida, né? Assim, tal coisa significa tal coisa, né? Mesmo a palavra, primeiramente, é uma imagem. E essa imagem, ela é traduzida de alguma forma como sentido, né? Até você conseguir extrapolar o suficiente e considerar a própria linguagem como significado. Por exemplo, você abre um dicionário e vê que a palavra tal significa tais e tais coisas. Pode ser usada no sentido tal, no sentido tal, né? Mas imagine exigir isso de um bebê. Eu agora que vou ter uma filha, né? Eu já começo dizendo para ela, mas pô, você não sabe nem isso? Não sabe nem dizer mamãe, papai, mas que filha, hein? Né? Uma, né? Uma exigência colossal, né? E, no entanto, falar papai e mamãe para nós é só, né, duas palavras no meio de um oceano de palavras, né? Assim se dá também no aprendizado de línguas, né? Os começos são difíceis, né? Agora, as imagens não, né? Quer dizer, você é povoado por imagens. E aí vem a questão, né? Só que essas imagens são atuais, né? E essa é uma questão forte nesse quadro aí também, né? O atual. Por quê? Porque como você não tem registro de linguagem muito significativo, você perde o histórico, você perde a possibilidade de resgate disso através da memória, né? Há uma memória, mas é uma memória que tende a se perder, tende a ser, vamos dizer assim, alicerce, porém não lembrada diretamente.
Não há como esquecer nada, né? Mas o difícil é você lembrar diretamente coisas que fazem parte de um mundo que ainda não tem uma linguagem bem constituída, né? No entanto, ressalto a importância desse mundo imagético para esse mundo depois que vem como linguagem verbal, é que esse mundo que vem como linguagem verbal tende a engessar a gente. E Freud não se cansa de falar nisso, né? O quanto a gente vai emburrecendo pela erudição, quanto a gente vai emburrecendo, se afastando da experiência, né? Vai se tornando uma pessoa durinha, né? Que as coisas têm que ser daquele jeito, não pode ser de outro jeito, né? Só compreende as coisas daquele jeito, não compreende de outro. Daí a experiência não é assim, a experiência, né, demanda a atitude do bebê, de interesse profundo pelo mundo, né? Interesse imagético. E então a possibilidade de você resgatar isso, misturar isso com né, com essa linguagem mais cartesiana, mais dura, mais que te direciona mais, né? Se torna, digamos assim, se torna um fator propulsor, né? Tanto da própria linguagem quanto da experiência, quanto da compreensão do humano pelo humano, né? E eu acho que isso é lindo no Freud, né? Você pega esse quadro, dá para extrapolar tudo isso, né? É óbvio que não, nem tudo está dito aí, né? Mas a gente sabe para onde foi a psicanálise, né, com isso. Então, é bem interessante. E também nos ajuda a pensar a questão da figuração que vai surgir em 1900, pensando justamente nessa união de imagem com sensação. É. E E o como isso sonho, né? A lógica do sonho, né? A interpretação dos é, sonhos. tá justamente ali no capítulo 6 e 7 da Né? interpretação dos sonhos, é justamente isso. Essa união entre o que um dia foi sensação e imagem, É, e como isso retorna. é. Retorna, inclusive, como uma forma de linguagem característica que, na verdade, sempre esteve lá desde o início e que foi o que possibilitou a aquisição do verbal. E aí você fazer todo esse circuito, né, de interpretações, né, no fundo, é uma estimulação desse processo e não uma decodificação propriamente dita, né? Porque o Freud logo ele percebe o fracasso não no sentido de que não é possível interpretações, mas no sentido de fazer uma interpretação exaustiva, né? Porque o sonho justamente ele concentra tanta informação que não tem como você desdobrar tudo aquilo, né? Não tem como você extrair daquilo toda a sua significação, toda a sua relevância para o processo psíquico inconsciente, né? Porque daí você tem que chutar demais, né? É hipótese demais, não tem como. Imagina, você teria que fazer análise 14 dias por semana, né? Não existem 14 dias na semana. E você não pode fazer só análise, né? Não é que nem a Ana Freud, que o Freud acordava ela no meio da noite para fazer análise. Vocês sabem disso, né? Que o Freud interrompia a Ana Freud, fazia análise da própria filha, né? Tipo assim, né? Bem recomendável, né, Cláudia? Tá E aí, ótimo, né? Nossa, muito Fala bom. mais disso, Eduardo. Que loucura, não sabia disso, não. eu sei coisas sobre o Freud. Conta os segredos aí, Eduardo. Quem conta essas intimidades é o Luiz Eduardo Prado, que eu ainda vou, nesse ano, eu vou entrevistar ele de novo também, com o intuito de falar justamente sobre a questão da, do método da psicanálise, que ele tem muita informação. Método e Então, métodos, né? a gente volta nesse ponto que você está falando, né? De você não ficar quadradinho, porque o Freud não estava preocupado, ele estava investigando mesmo, ele estava, tudo que ele podia, né? Ele estava colhendo informações. É. Né? Vê o caso do pequeno Hans ali, que, né? Ele ajuda o pai também do pequeno Hans. E assim, é uma coisa, vamos dizer assim,
há uma parcialidade, né, na análise freudiana que é contestada pelo pai do pequeno Hans, que é contestada pelo Homem dos Lobos, né? Mas não foi isso que eu falei, não foi isso que aconteceu, né? Ele romanceia bastante também em função do encaixe na teoria, né? Coisa que, se a gente for fazer academicamente hoje, ou em associações de psicanálise hoje, vão ser consideradas charlatanismo, né? Inevitavelmente, né? O Francisco fala que o Kant não levaria bomba na banca de doutorado, né? Por causa assim de certas posturas, né? De certas coisas que se dão ao direito de fazer no meio do texto, que se fosse feito por vocês, a gente já, meu, vai aprender, né? Não é assim que se faz. E a gente estaria falando com o Kant. Então, tudo isso faz a gente pensar, né? Quer dizer, qual é a nossa ousadia intelectual hoje, né? Quer dizer, o que a gente pode se permitir hoje, que de certo modo vai ser um pouco controverso, mas que também vai fazer avançar o campo, né? O Lacan é isso, né? O Lacan é essencialmente ousadia, né? Intelectual. Não é verdade ou mentira, né? Ele se deu ao direito de propor problemas e propor soluções para esses problemas, fora do campo que era convencional na psicanálise até então. Né? E a gente não pode perder isso de vista, né? Porque daí vai, justamente, né, nesse mesmo processo que a gente estava descrevendo antes, vai se solidificando um modo de entender a psicanálise que é prejudicial à própria psicanálise, né? Porque as pessoas vão se agarrando, né, em conceitos e esquecem que a essência da coisa é fazer metáfora, né? E isso é perigoso, né? E não é para qualquer um, né? Depende da pessoa ter consciência de que ela está fazendo metáfora, para ela não deslizar para o delírio, né? É engraçado isso, né? Porque como é que você faz metáfora? Você tem que estar encadeada, né? Ou encadeado no contexto simbólico. Você não pode estar simplesmente recriando o próprio simbólico, né? Tipo negacionismo, né? Tem um meme interessante ali, né? Que é aquele assim: o mundo com professor é redondo, né? O mundo sem professor é terra plana, né? Então, assim, tipo, você não pode também, né, querer ignorar todo o contexto simbólico, né? Querer reinventar a roda, né? Fazer uma roda plana. Mas, assim, é óbvio que nesse contexto, né, você pode mexer com ele, você pode trabalhar com o próprio contexto, né? Formular hipóteses ou olhar o problema de outro ângulo, né? Mas não fora da experiência. Além do princípio do prazer, né? As nossas teorias, elas são problemáticas, mas a gente tem perfeito direito, assim, né, de condição de desautorizar qualquer teoria que não diga respeito à própria experiência, né? Que fuja daquilo que é o contexto da experiência e essa experiência ela é abalizada, né? Ela tem, então a gente não pode criticar, digamos assim, as dificuldades, né, da ciência, da psicanálise, dizendo, olha, tá vendo, tem dificuldades, então isso aí não funciona. Não é assim. Daí eu construo uma teoria qualquer, né? O pai da ordem é o Pequeno Príncipe. Estou falando uma bobagem assim qualquer, né? Não, o Pequeno Príncipe, né, tá na origem da humanidade. Quando o escritor, né, escreveu o Pequeno Príncipe, na verdade ele está fazendo uma referência ao pai da horda, sabe? Criar uma teoria maluca assim. Não é assim que funciona, né? E, no entanto, nós temos que pegar esses elementos, né, que constituem a própria experiência do ser humano, tanto a ciência quanto a experiência pessoal da gente, quanto a psicanálise, a filosofia, tudo isso é experiência, né? E trabalhar com isso. O Antônio, por exemplo, que trabalha numa zona limítrofe, né, entre literatura e psicanálise, tem uma dificuldade essa, não tenta? Desse ponto de vista. Você tem que criar uma linguagem, né?
Se você ficasse só ali no feijão com arroz da psicanálise, você podia fazer uma dissertação quadradinha, né? Falar sobre a realidade psíquica para o Freud. Pronto, né? Agora, justamente porque você tem que falar de uma autora, né? E tentar fazer se encontrarem esses mundos, você tem que tomar um certo cuidado, né? Você tem que respeitar justamente o fato de você estar vivendo na fronteira, né? Ops, Cláudia, não é preciso tanto, Cláudia. Calma. Calma. Precisa quebrar tudo, né? Desculpa, gente, que caiu aqui o meu suporte do telefone. A gente só está conversando, Cláudia. Uhum. Pois é segunda de manhã ainda, calma. Mas eu acho que esse quadro também ele é muito interessante para pensar a questão da realidade psíquica, no sentido de que até uma certa idade, né, a experiência atual está ali enquanto, né, signo de percepção, né? Mas, né, posteriormente, ela vai estar sempre, enquanto questão de signo, sempre atrelada à realidade, mas não no lugar da memória em si. Uhum. Né? Então, esse distanciamento, né, E a própria entre memória o também memorizado, sempre o que se modificando. A memória é sempre em movimento. Mas que a questão do signo está atrelada à questão da realidade. Isso não tem como discutir. Né? Você pode negar a própria realidade, por exemplo. Você pode questionar a existência da realidade, né? Tudo isso aqui é um demônio, né, enganador, um gênio mau que está fazendo a gente acreditar. No entanto, essa realidade ela funciona de uma determinada maneira, mesmo assim. Sim, mesmo assim. Né? Mesmo que seja a Matrix. Sim. Tem código, tem alguma coisa que vai encadeando isso. Né? A gente pode dizer que tudo isso é ilusão, né? Mas daí você tem que descartar a realidade inteira. Aí que é outro caso, né? É. Mas aí a gente não pode pensar na psicose com essa Exatamente. dificuldade. Sim, é bem ali como está é bem ali como tá na tabelinha mesmo que ele coloca. Veja, é sempre atual. Nunca é um signo ligado a uma realidade que é memorizado e tem esse distanciamento psíquico. Não, é atual, é atual, é atual. E agora, também tem uma outra questão, né? O que acontece na psicose não é um descarte da realidade inteira, né? Também. Não, mesmo porque na senão não psicose, transformava a realidade, né? porque ela é mais transforma a lacunar, realidade. né? Ela é mais lacunar e essas lacunas maiores são preenchidas com ficções maiores, né? Sim. Porque na neurose as ficções elas são como uma espécie de amálgama, né? Como se fosse a cola, né? Até mesmo conceitos ou hipóteses, né? Ou então assim opiniões, crenças, né? As pessoas têm crenças malucas, né? Mas essas crenças malucas elas estão inseridas na cultura da pessoa e as pessoas falam daquela mesma crença. Então, ela é Sim. maluca por um lado e por outro ela é aquela moeda de troca que está dentro do simbólico também, né? Uhum. Uma coisa totalmente desplugada da realidade, de verdade, nem o corpo está organizado. Nem o Mas é como equipamento se na pode ser psicose utilizado. fosse como se na psicose o signo fosse fixo, mais fixo, não é isso? E não tão metafórico. É porque você tem que colocar um alicerce no meio do lodo, que nem Curitiba, né? Curitiba é uma cidade que não deveria ter existido se fosse considerar o solo. O solo é muito instável, né? Mas daí o que precisa? Precisa de fundamentos mais rígidos, né? Mais profundos. Uhum. Então, é uma rigidez muito maior. E daí você tem um abalo meio significativo, né? Quebra tudo, né? Quer dizer, não tem condição, não tem, não, é que nem o carvalho, né? Você bate um vento forte demais, tomba de uma vez. Não é o bambu, né? Que tem uma certa Uhum. flexibilidade em relação ao que Sim. acontece no ambiente, né?
Então, Mas ali no texto que a Letícia está lendo, então Freud está começando a perceber essas diferenças, né, Letícia, de como acontece. E ali parece também o embrião das fases, né, da Isso, exatamente. Por isso que esses textos, desde a carta 46, não começou aqui. né? Então é algo anterior aí. Mas é do mesmo ano, né, 1896. Mas eu achei muito importante a gente... Porque a gente poderia trabalhar textos posteriores de 1915, mas eu achei interessante manter aqui o grupo nesses textos iniciais, né, para a gente trabalhar de onde vem. Porque às vezes a gente pega lá a coisa já construída e é fácil de pensar, mas a gente vê aqui o Freud se debatendo, e aí a gente vai continuar lendo, a gente vai ver o Freud tentando responder disso, a partir disso, as teorias do Fliess. Então, assim, é uma luta para ele. Eu acho isso super interessante. E as teorias do Fliess, elas são bem mais arbitrárias, né? Sim. A conexão do nariz com a menstruação, por exemplo, é uma coisa muito interessante você vai pensar, né? Sangramento eu não tenho conhecimento sobre essas teorias. Essa é outra história que eu não estou sabendo, Eduardo. Eu também não tenho muito conhecimento. Eu posso continuar aqui o grupo, deixa eu vou chegar nisso. Deixa eu só colocar uma coisa, porque o Eduardo falou da clínica e eu fiquei pensando, me ajudem a me localizar aqui. Você está falando, assim, da arte externa que precisa acontecer para que esse sujeito possa dar um corpo psíquico para a sua experiência a partir da linguagem. Aí cada estrutura dentro da sua possibilidade. É isso? Vai acontecendo assim gradativamente, né? Que a pessoa ela vai um pouco se direcionando, né? Para aquilo que é possível, né? São os possíveis, né? Aquilo que a experiência humana ela só fica dentro do seu campo de possibilidades, né? Agora, esse campo de possibilidades é rico, né? Quando a gente fala assim em estruturas, a gente está dimensionando as coisas para tentar compreender, né? Um monte de casos que em si mesmos são muito diferentes entre si, mas que têm coisas em comum, né? Por exemplo, o que vai ocorrer do ponto de vista de conversão, o que vai acontecer do ponto de vista do pensamento, né? Como que cada uma dessas estruturas e como cada indivíduo no meio dessas estruturas vai se relacionar com cada coisa. Por isso que não existem estruturas puras, né? Uma estrutura pura é tão difícil de você encontrar, né? Quanto uma galinha azul, vamos dizer assim, né? Não sei se existe galinha azul, né? Entende? Não sei se existe uma estrutura pura. Agora, com certeza, a formação, né, do pensamento mais originário é por imagens, né? Por quê? Porque é a diferença, por exemplo, do claro e do escuro, do noite, do dia, né? Da presença, da ausência. O Lacan ele ressalta bastante esse ponto, né? Da presença e da ausência. Porque isso aí é 0,1, né? É código. É um princípio de um código. Daí as palavras elas não têm inicialmente significado. Elas têm lógica de nomeação, né? E essa lógica de nomeação é sustentada imageticamente, né? A mamãe ela tem que estar acompanhada da figura da mamãe, né? Porque senão ela pode fazer até o papel da mamãe, mas não é a mamãe, né? Tipo Baby Sauro, assim, não sei se vocês conhecem, né? Coisas de outras infâncias, não da minha também, mas como eu já estou no mundo há bastante tempo, eu acompanhei, né? Tinha o Baby Sauro, que era da família Dinossauro, né? Daí, quando via alguém que não era mamãe, ele falava, não é mamãe. Ah, o Baby. Baby Sauro. Mas é interessante, se quiser pensar a partir daquele texto que a gente leu sobre a concepção das afasias, né? O Freud diz a representação de palavras se unindo à representação de objetos, que nós temos um significado. Só que isso acontece a partir de uma repetição. Então, por exemplo, algumas vezes a mãe pega a criança, vai na frente do espelho e fala, olha lá o bebê, olha lá o bebê, olha a mãozinha do bebê, olha o pezinho do bebê. E aquilo vai se repetindo de forma a formar uma imagem de lembrança. Ele está com fome. Uma imagem de lembrança formada, né? Você pode retornar isso.
É que eu fiquei pensando assim na arte mesmo, foi a palavra que me veio, do trabalho externo, né, que tem que acontecer para poder tocar essa imagem. Não sei se eu estou usando, Claro, para poder porque tocar essa imagem e redesenhá-la, né? Assim, não sim, sei se não é mudar, mas redesenhar, né? porque a linguagem antecede a experiência, né? Lacan bem claramente diz isso, né? A linguagem antecede a experiência. O falar sobre o bebê, por exemplo, eu que vou ter a Helena agora, o que a gente fala da Helena o dia inteiro, né? Então, a Helena ela já existe na linguagem, né? Mesmo quando ela é um embrião, quando a gente descobre a gravidez, ela já existe, né? Ela já existe no universo da linguagem. Mas ela mesma ela não adquiriu a linguagem, só porque ela vive no meio da linguagem, né? Mas Ela isso já mostra. é a Helena, né? Ela já Ela é já é a Helena, né? Helena, tem nome, tem. É. Então, quer dizer, a experiência dela começa na nossa, né? É nesse sentido que nós estamos, né, nesse contexto da linguagem falada desde o início. Então, isso vai ser, primeiro, para ela, uma lógica de nomeação, né? Ela Isso nunca ouve o vai nome poder dela ser já no útero. Então, com certeza, isso uma aí... tradução de conceito, né, Eduardo? É, Nunca vai ter primeiro, como vira ser. realmente uma coisa bem artística, assim, no sentido de você ter que construir essa imagem de mundo, né? A partir de rudimentos, né? Porque, veja, é como o nosso aprendizado de outras línguas. A gente tenta se agarrar, né, no que aparece, no gesto, na maneira de falar, a gente interpreta. Daí vai o equívoco, né? A equivocidade, né? É tão importante. Porque a equivocidade ensina tanto quanto a clareza, né? Né? As pessoas elas tentam ficar do lado da clareza, o bebê tenta entender, né? Ele quer participar. A criança pequena também, ela sobe no sapato da mãe, né? Para caminhar, fica tão engraçadinho, né? Todo mundo diz, olha que bonitinho, né? Mas no fundo o que está acontecendo? Ela está incorporando, né? Ela está participando do mundo, né? E o nosso mundo humano ele é construído à base de linguagem verbal. Né? Não só, né, naturalmente, mas eu estou querendo dizer que essa linguagem verbal também, como Nietzsche bem nomeou, né, é o resíduo de metáforas. Metáforas que são especialmente visuais no começo. Né? Mas, no caso da arte também, acho que pode dizer que, nesse caso, a linguagem é a tradução da experiência, né? Isso. É sempre tradução. Ou seja, é sempre traição da experiência também, né? Porque quando você traduz a experiência, você está traindo a própria experiência, porque não é a experiência em si, né? É uma linguagem que você coloca no lugar da experiência. Né? Então, o que acontece? É uma riqueza, né? Ao invés de ser aquela coisa de engenheiro, assim, né? Tudo com ângulo, tudo com número, tudo com cálculo, é uma riqueza de possibilidades, né? Que permite nuance, que permite interpretação, permite semântica, né? Que permite formular as coisas de outra maneira, né? Por exemplo, quando a gente, quando quando eu estava só na clínica, né? Eu achava que eu conhecia psicanálise. Quando eu comecei a dar aula, eu tive que reconstruir tudo. Né? Porque eu percebi as minhas lacunas, que não eram tão claramente... Né? Porque quando você tem que falar, quando você tem que explicar as coisas para as pessoas, aí você percebe como existiam imagens, né? Que estavam no lugar de palavras. E que é preciso achar palavras, é preciso achar um modo de traduzir aqui. Então, aí, o que acontece? Né? Vai aumentando a tua densidade. Né? Mas que é algo interessante, que é justamente o que eu estou defendendo, né? É que nesse processo de rememoração, você não vai rememorar com a percepção em si. Você vai rememorar com esses signos. Mas é aí que tem um enorme desencontro, porque já no próprio formação de signos,
né, já tem um pouco de distância da realidade, tem aquela questão da alucinação, né? todo esse desencontro, né? Mas não quer dizer que não esteja atrelado à realidade, mas tem uma distância importante. Quando a gente pega, por exemplo, a obra do Osmir e coloca do lado da obra do Monzani, um dos dois está delirando ou os dois. Mas Entende? as duas têm uma base incrível. Pois é. Né? Mas assim, elas só conversam brigando. Não tem como os dois, porque são pressupostos diferentes, olhando para a mesma psicanálise. Né? Se alguém for olhar de um ponto de vista winnicottiano, está o tempo inteiro descendo o pau no Freud, mesmo sendo tributário do Freud. Não passa 3 frases. Semana passada a Caroline e o Éder estavam falando lá também no dia seguinte do colóquio já estavam falando lá com agora esqueci o nome dele, mas assim, numa live e tal, a cada 3 ou 4 frases era uma cacetada no Freud. Né? Isso é ruim? Não necessariamente, entendeu? Por quê? Porque coloca uma divergência, né, que pode ser muito saudável, né? Mas assim, eles não conseguem não falar do Freud. Mesmo não tendo o inconsciente ali, não tendo, né, partindo dessa lógica de pediatra, né, que é a lógica do contato, né, a mãe suficientemente boa, tal, não são coisas ruins, entende? Assim, não dá para dizer assim que esse tipo de coisa não seja aproveitável, né? Mas é que desenvolve a partir de outros pressupostos pediátricos, pressupostos de um contato, né? A coisa traduzida de um ponto de vista mais fenomenológico, e menos voltado para uma ciência do inconsciente, uma ideia de que é possível conhecer o inconsciente. O que você conhece é o contato, basicamente, né? E daí desenvolve todo um trabalho em torno disso, e daí você tem que criticar a ideia o apego do Freud à sexualidade, o apego do Freud a uma metapsicologia, né? A cada 3 passos você olha para trás e diz, esse Freud, né? Esse danado desse Freud, mas não consegue esquecer dele, né? Porque foi dali que eles partiram. Então, eu estou falando isso para dizer que, como diz, né, Jesus, né, há muitas moradas na casa do Senhor. Né? Tá vendo como a religião entra de Então é a novo? intenção da crítica, Nem né? que seja como metáfora. Está Diga-lhe. falando que a questão é a intenção da crítica, né? Claro. Não deixar de ter crítica. Sim, sim. E é possível dialogar, né? É possível dialogar. É possível você ouvir, né? Entender que eles partem de pressupostos diferentes dos nossos e ao invés de ficar bravo com eles, né? Querer convertê-los, né? Porque aí a religião, né? De novo, né? A ideia de converter, né? Chega aqui no Brasil, né? Nós jesuítas chegamos aqui no Brasil e aí temos que converter, né? As populações indígenas, a nossa religião, para salvá-los, né? Basicamente. Salvá-los do quê? Né? Salvá-los do que eles são, né? Ninguém precisa ser salvo, né? Do que é, né? E agora a gente pode aprender com a diferença, né? Basicamente é isso. Ao invés de querer eliminar a diferença, né? Ao invés de floresta amazônica, a gente planta pinos, né? Não é bom, né? Não é bom que a gente tenha tudo uniformizado, tudo de acordo com o nosso pensamento. Daí, psicanalistas já mais velhos, tal, às vezes eu estou conversando, né? Mas isso não é psicanálise. Bom, veja bem, não é o tipo de psicanálise que você compreende como psicanálise, né? Mas aí a pessoa faz assim, né? É super inteligente, vai super bem na clínica, tal, né? Uma boa amiga e tudo, mas nessa hora, mas isso não é psicanálise, né? E
infelizmente ou felizmente, né, não é bem assim que funciona. Nós temos que conviver com perspectivas diferentes, né, problemas colocados de maneiras diferentes. A questão, freudianamente falando, é: isso está, né, colocado a partir da experiência, né? É possível pensar isso a partir da experiência? Senão, é complicado mesmo, né? Por exemplo, querer usar a psicanálise para converter pessoas, né? Aí não, para com isso não é psicanálise mesmo. A aquisição simbólica, né, depende de fazer metáfora e depende de um respeito pela maneira como as pessoas se articulam. Então, tem que pensar isso também, né? Não é uma política de conversão ao que nós pensamos, né? Que aí a gente está sendo o quê? Né? Pastor, está sendo, né? Está promovendo a formação de rebanhos, né? Massas. E nós não queremos massas, nós queremos pessoas com identidade, né? Pessoas com autenticidade, pessoas com autonomia, né? E aí é preciso poder sustentar conversas com códigos diferentes. Isso é fazer transferência, né? Senão mostra que a pessoa ela pode até usar a transferência e ter uma boa transferência com seus pacientes, mas não compreende o que é a transferência em si mesma. Né? Por exemplo, a lógica da repressão não é baseada nisso? Eu não faço transferência comigo mesmo, certo? Por isso eu tenho que recalcar. Então, assim, se eu fizesse transferência comigo mesmo, eu poderia compreender, né, aqueles traços, né, que estão no inconsciente e que eu mantenho eles lá porque eles não podem fazer parte da consciência. Uma coisa é você se estruturar de uma determinada maneira e outra coisa é você não reformular isso ao longo da existência. Né? É lógico que todas as coisas que ficaram sob recalque têm uma certa importância na constituição daquele indivíduo. Mas, a partir do momento que ele já tem uma certa capacidade, né, de autonomia, ele tem que procurar seu próprio caminho. Não pode fazer como o Kant diz, né, de ficar de joelhos esperando que alguém te dê a mão, né? Ou como diz o Jorge Ben, né, eu não vou ficar parado no meio da rua esperando que alguém me dê a mão. Lógico, vai procurar o teu caminho, né? Faz alguma coisa, né? E aí, esse fazer alguma coisa é fazer metáfora, basicamente, né? Não é erudição, né? Não é dizer, mas Kant falou, que o Freud falou, tá, o Freud falou, Kant falou. E você, o que você fala? Né? O que você pode dizer para nós? No mestrado, né, você veja a lógica da pós-graduação, encontra-se também com isso. No mestrado, nós queremos saber, basicamente, se você consegue compreender as coisas. Né? O que se espera de um mestrando é que ele consiga articular coisas existentes. Né? E o que se espera de um doutorado é que você comece a adquirir voz. Não é uma questão de originalidade, né? O que é originalidade? Assim, é meio abstrato, mas que você tenha a tua voz, que você se posicione, né? Que você tenha já uma posição que se descole do teu objeto, que você não seja dependente do teu objeto mais. Porque você tem que ser professor, né? Vai ficar grudadinho ali, né? Um soldadinho de chumbo. As minhas metáforas são todas antiquadas, né? Soldadinho de chumbo, Eduardo? O que você fala de soldadinho de chumbo? Né? Quem que brinca com soldadinho de chumbo hoje em dia? Na minha geração ninguém brincava mais. Né? Mas as imagens estão aí, né? Nas imagens não tem tempo, né? Elas podem não ser mais compreendidas, mas na verdade elas não têm mais, elas estão fora do tempo e do espaço, né?
É como dizer caiu a ficha, né? Não existe mais caiu a ficha, porque não tem mais telefone com ficha, né? Mas é importante entender que uma metáfora, né? Uma imagem. O Nelson Rodrigues chamava gente que pensa assim muito quadradinho, né? Os idiotas da objetividade, né? Porque vira uma estupidez, entende? A pessoa não consegue se mexer, ela não consegue compreender fora daquilo que, né? Quando o Caetano fala tudo certo como 2 e 2 são 5, o cara diz, mas 2 e 2 não são 5. Tá bom? Você não consegue fazer metáfora. Então ele está querendo dizer que as coisas não estão bem. E aí, o que você perde, né? Você perde a riqueza do discurso, né? Aí você não tem aquela observação entre as coisas, né? Você fica só prestando atenção no que é dito, mas você não enxerga o silêncio, você não enxerga a pausa, você não enxerga a sobrancelha levantando, né? Não enxerga o tom, né? Não ouve o tom, no caso. Né? Então tem que ter uma compreensão um pouco mais abrangente, né? E isso é metafórico, né? A abertura, basicamente é abertura. É você conseguir construir unidades à maneira do Empédocles lá, né? Como Freud fala no Análise Terminável e Interminável, né? Construir unidades cada vez maiores. Pega a lógica do Deleuze e do Guattari, Mil Platôs, né? O Antiédipo, assim, é contra o Freud? Não, é interesse pelo Freud, né? E fala assim, olha, tudo isso é mais rizomático, né? Ou seja, a linguagem ela forma e, não é tanto ou, né? Porque essa linguagem mais quadradinha ela fala ou isso ou aquilo, certo? Essa lógica, né? Uma psicanálise mais aberta, justamente a metáfora, ela vai entender que a interpretação dos sonhos ela não pode ser literal, né? Porque daí é o seguinte, é Deus interpretando, né? É a onipotência de espírito completa, né? Mas o Freud, no começo, ele ainda tenta esses esquemas assim, né? Porque naquele momento eram esquemas libertadores, né? Abria o campo do inconsciente. Então ele precisava estar, digamos assim, mais seguro, né? Precisava caminhar tateando, como nesse quadro que a gente está vendo aí, né? Esse quadro, de certa maneira, mostra embrionariamente os caminhos, né, do Freud, né, como eles estavam ali já nas suas raízes, mas, ao mesmo tempo, né, ao longo das formulações posteriores, foram se colocando problemas que não eram solucionáveis de acordo com os pressupostos iniciais. Então, vai formando justamente rizoma, vai formando, né, lógica de coral, né? Depois você olha, assim, vê aquele coral bonito, tal, mas ele não vai assim, tipo, ou isso ou aquilo, né? Ele vai crescendo, ele vai formando consistência, né? E essa consistência ela não é uma lógica linear. E o apego do Freud a uma lógica linear, em parte até o fim da vida, né? Exigiu daí da psicanálise depois dele, ou até mesmo contemporânea a ele, construir outros caminhos, né? Por isso que vem tanta divergência naquele núcleo inicial, né? Divergência, sim, que na verdade é salutar. Muita coisa o Freud não suportou. Isso significa contratransferência, basicamente, né? O Jung é contratransferência do Freud, né? O Jung em si mesmo ele só estava existindo. A gente pode não ser junguiano, né? Eu me interessei pela obra do Jung, li tudo, tal, mas eu não me identifico com aquele tipo de solução que ele adota, né? Mas assim, isso não quer dizer que eu vá virar as costas para um junguiano e dizer assim, isso não é, né, não é possível.
Veja, as pessoas estão aí, elas fazem o que elas podem, com o que elas têm, né? Eu acho que o mais interessante é a gente tentar entender em que nós divergimos, né? Em que nós, de certo, qual é o nosso objeto, se é um objeto comum, se a gente, na verdade, está tratando de objetos diferentes, né? Até aí você está conversando, é simbólico, né? O Jung tem toda uma obra, né? Então, quer dizer, de acordo com aqueles pressupostos, as coisas funcionam de uma determinada maneira. É como você querer chegar para a língua inglesa e dizer assim: ah, tais e tais coisas que existem na língua inglesa estão erradas, porque no português é assim. O sujeito vai olhar para você e dizer: eu nem conheço português, você vai dizer que eu estou errado, né? O sol em alemão é feminino. Daí você vai chegar para o alemão e dizer: cara, você está alucinando. O sol não é mulher. O sol é homem. Né? O sol não é homem nem mulher. Isso aí é linguagem. Dizer que o sol tem gênero, para com isso. É a linguagem psicótica, né? Schreber, né? A ideia, né, de que essas coisas que estão na linguagem, né, têm que ser compreendidas, né, como se elas tivessem uma consistência, né, que elas não admitem. Né? Por exemplo, a ideia de Deus do Schreber, né? Ele constrói um Deus pessoal, que é basicamente a figura paterna. Né? Mas isso nos informa de como nós fazemos isso coletivamente também. Tá certo que o Deus do Schreber é um Deus completamente pessoal, né? Tem planos para Schreber, né? Vamos formar alguma coisa nova, né? A partir dessa relação. Só que a humanidade também faz isso, né? A revelação judaica, a revelação cristã, tudo isso, né? Se a gente for olhar, é meio parecido com o que o Schreber faz. Né? Então, a gente olhando tudo isso, por exemplo, o Arthur Bispo do Rosário também. Né? Ah, mas eu não sou artista, é Deus que diz para eu fazer esse manto. Tá bom, né? A gente pode dizer, cara, você está errado, você está alucinando. Ou a gente pode entender isso como linguagem, né? É como ele adere à linguagem. É como é possível para ele traduzir o mundo em palavras. Né? E a falta de adesão dele ao universo simbólico, né? Que representa justamente o encontro, os acordos entre as pessoas do ponto de vista da compreensão do mundo. Ele não privilegia isso, por quê? Porque ele não teve uma boa aderência a isso, porque isso aí é a lógica do recalque. Né? A lógica do recalque é justamente a constituição de valores humanos. Né? Constituição de valores, quer dizer, a interpretação de mundo. Tem uma semântica, né, relacionada a valores. Instituição ou incorporação de valores. Se você não consegue incorporar valores muito claramente, aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que criar. Você vai ter que tirar coelho de cartola, né? O que o Schreber faz é tirar coelho de cartola. A relação dele com os pássaros, toda essa construção, né? A gente pode dizer é loucura, mas também se pode dizer é poesia. Né? É o jeito que ele tem, né, de substituir o universo simbólico por um outro universo simbólico, porque ele está na linguagem. E ele não é louco para tudo. Né? O Schreber era um cara que conseguia tomar o chá das 5 com o psiquiatra dele. Né? E falava coisas para o psiquiatra dele que o psiquiatra não conhecia e que estão no universo simbólico. A gente tem que pensar tudo isso. Né? Quando a gente está diante do paciente, a gente tem que pensar tudo isso.
né? Quer dizer, não é porque a gente está numa posição, né, que a posição do outro vai ser desconsiderada, mesmo que ela seja totalmente arbitrária, né? O paciente ele só vai conseguir construir alguma coisa a partir disso, não você desautorizando ele. Porque o que interessa não é que ele venha ao nosso encontro, né? Mas é que ele consiga se encontrar com alguma coisa, né? Ele consiga dar algum tipo de consistência para a existência dele a partir dele mesmo, a partir daquelas referências que ele tem. Ou então você pega uma pessoa simples, né, que nunca saiu de, sei lá, de um local pequeno, onde o mundo é muito pequeno, transporta ele para um universo cosmopolita e quer que ele reaja a isso e ache isso lindo, maravilhoso e se integre. Tem uns que se integram maravilhosamente. É incrível. Algumas das pessoas mais cosmopolitas do mundo saíram de lugares muito pequenos, né? Mas, assim, não é uma coisa que se possa exigir da pessoa. Tem também o Mazzaropi, né? Maravilhoso Mazzaropi, que, né, tem um monte de filme ele chegando na cidade grande, né? E tentando lidar com a cidade grande como é a vida dele no campo. Outra referência temporal. Outra referência, né? Meu Deus, né? O que mais que ele vai falar, né? Tem que sair atrás dos filmes do Mazzaropi para tentar entender o que eu estou falando. Mas é isso, né? É essa lógica do rizoma, né? Uma pessoa, por menos que seja o universo de origem dela, né? Ela pode construir coisas inacreditáveis, né? Ela pode ampliar o mundo dela de tal maneira que ela coloque todo mundo no bolso, vamos dizer assim, né? Comparativamente com outras pessoas, o nível de abertura dela foi incrível, extraordinário mesmo. Assim. Saiu de quase nada e fez um mundo enorme, né? Com uma inserção e aí a maneira como ela colabora com esse mundo é uma coisa maravilhosa, né? E outros não, outros partem de uma base muito larga e não conseguem, né, se articular. É o Schreber, né? Assim, o problema, né, é o nó que é feito ali, quer dizer, a amarração, né? O Lacan ele vai ressaltar bastante essa questão da amarração, né? Como é que as coisas se amarram, né? Porque uma coisa é um nó que te prende, outra coisa é um nó que te dá a consistência, a trama, né? Pense na tapeçaria, né? O nó, ele é firme, mas você pode fazer milhões de coisas com aquilo, né? A linguagem é a mesma coisa, né? A Clarice, quer dizer, ela tem um domínio da linguagem, né? Mas o que ela faz com isso não é simplesmente reproduzir, né? Então, é uma lógica que envolve criação de mundo, né? Criações para poder viver nessas criações. Só que a questão, né, que sempre fica assim meio é como se fossem as placas tectônicas da Terra, né? A gente acha que elas são sólidas, mas na verdade elas são móveis. Por isso que tem terremoto e coisas assim. Que as placas, na verdade, elas não têm. A Terra também não está parada, ela está viajando a centenas, milhares de quilômetros por hora, né? 150 mil quilômetros por hora. Então, no fundo, o que acontece? A gente está vivendo num universo vertiginoso, né? E a gente tenta colocar parâmetros, né? E a nossa própria percepção coloca parâmetros justamente para a gente conseguir se articular no meio de tudo isso, né? E daí para a gente ter uma ilusão de que as coisas são fixas, paradas, é um passo também, né? Ou não suportar que elas não sejam fixas e paradas, né? Que não haja uma ordem, que não hajam leis sólidas, tal. Porque daí o sujeito, então posso fazer o que eu quiser. E não é assim, né? Entre eu posso fazer o que eu quiser, né, e a rigidez, tem o simbólico, né? O imaginário, o simbólico se articulando, né, com o real, formando novas configurações, né? Então tem que ter assim um pouco de
de estratégia artística para viver mesmo, né? Eu estou respondendo a Eliane até agora. É uma questão assim, né? A linguagem tem consistência, né? Mas o uso dela tem que ser simultaneamente consistente e aberto para as possibilidades que estão colocadas, né? Por que o sujeito, né, que recalca a homossexualidade tem que dar tiro no homossexual, né? É por isso, porque essa rigidez, né, de não admitir, né, a sua própria tendência, que é uma coisa absolutamente comum, absolutamente cotidiana, né? Interesse por pessoas do mesmo sexo é normal, né? Mas daí se eu falar isso para o cara, mas o cara surta completamente, né? Só de ver alguém se comportando diferente, o cara já quer matar, né? Então, essa rigidez mostra o quê? Mostra que o cara está se segurando para, né? É como aquele sujeito que diante de uma cena de confusão, de briga, ele se joga para trás nos amigos deles assim, me segurem, que senão eu vou lá e bato nele, né? É lógico que é uma insegurança, né? Ele está torcendo para que os caras segurem ele para que ele não possa ir, né? Agora, e lidar com as coisas como uma dança, né? Você entrar numa dança com as coisas é bem melhor, né? Porque daí, assim, as coisas são possíveis, mas eu não preciso me afundar, eu não preciso me descaracterizar, né, no universo dos possíveis. Eu posso experimentar, eu posso verificar se eu gosto de comer churros ou se eu gosto de comer alface antes de dizer, ah, não quero, né? Dizer que há assim, uma prioridade, né, no bem e no mal, dizer que as coisas têm que ser como a tradição manda, né? Que se não for assim, a gente está fazendo um grande mal, né? E aí vem a culpa, a autopunição ou a necessidade de destruir o outro. É com isso que a gente convive, né? Se você bota essas pessoas no poder, por exemplo, elas enchem a paciência de todo mundo o dia inteiro, porque elas vão fazer lei, elas vão construir obrigações que vão engessar a vida de todo mundo, porque eles não conseguem compreender o mundo de outra maneira. Rigidez, né? E aí é óbvio, né? É óbvio que faz todo mundo sofrer, né? Por quê? Porque se as coisas têm que ser só do meu jeito, né? E eu já estou na defensiva, né? Porque esse meu jeito, né? Ele já esconde um monte de coisa que está embaixo do pano. Então é complicado, né? Isso é a questão da sublimação no Freud, né? Acompanha bastante isso, né? Porque os ganhos sublimatórios eles impõem custos para a humanidade. Por exemplo, nós admitirmos, né? Por exemplo, aqui estamos pessoas muito diferentes conversando aqui, né? Nós admitirmos essa conversa, nós admitirmos pararmos aqui durante 2 horas, né? E temos essa conversa, é um ganho sublimatório muito grande, né? Mas acontece que isso aí não é acompanhado pela humanidade de um modo geral, né? O Freud vai dizer assim, olha, a capacidade sublimatória, né, é muito diferente de pessoa para pessoa. Os psicanalistas cometem um erro na clínica de exigir a sublimação das pessoas, né? A cultura faz isso também, né? Então, o próprio cristianismo é um exemplo disso, né? A formulação amai-vos uns aos outros, ama o próximo como a ti mesmo, ela é bem bacana, né? Que permite justamente o diálogo, permite que você assimile afetivamente, né, as outras pessoas, tal. Mas isso impõe custos sublimatórios para a humanidade, né? Tanto assim que é muito difícil se encontrar entre os cristãos, né,
pessoas que amem ao próximo como a elas mesmas, né? Porque isso aí não é um problema de ser cristão ou não ser cristão, é um problema da humanidade, né? É mais fácil você convencer uma pessoa de que ela deve odiar os seus inimigos do que ela deve amar os seus inimigos, né? É bem mais fácil, mesmo, né? Sei lá, qualquer ser humano, né? É difícil, a pessoa ela tem que se impor um custo sublimatório, como na história do Abraão, né? Com o filho, que Deus manda matar o filho para provar o amor, né? Depois ele vai dizer, não, tá bom, era só para ver se você, né? Se você me amava, né? Ó, coração materno, Vicente Celestino. Eu vou insistir nas minhas imagens antiquadas. Vicente Celestino, coração materno, né? A namorada do cara, personagem da música, tá desdenhando do cara. Dá para ver pela letra da música que a mulher é bonitona e que acha aquele cara lá um trouxa e diz para ele assim: vai lá e arranca o coração do peito da tua mãe e traz aqui para mim, daí você está provando o teu amor para mim. É a história do Abraão da Bíblia, só que transposta para um contexto melodramático, né? E aí o cara vai lá e mata a mãe mesmo, arranca o coração do peito, e no meio do caminho ele tropeça, aquele coração cai e se espatifa. Olha a imagem da música, né? Daí aparece, né, a mãe em espírito assim: pobre filho meu, machucou-se. Olha só, né? Coração materno. Até o filho que assassinou, né? E aí ele fica nesse paradoxo, né, de ter sido despedaçado, né? E a mulher estava só brincando, a que pediu o coração da mãe, né? Ela nunca ia imaginar que o cara ia ser psicótico a ponto de ir lá e arrancar o coração da mãe. Levar a coisa literalmente, né? Não deu nem uma risada, foi lá e matou a mãe, né? Mas eu estou querendo dizer assim, né? O apego, né? O apego a certas visões rígidas, né? da existência, e esse custo sublimatório, né? Quer dizer, o que seria ali a capacidade de sublimação do personagem da música, né? Você ia dizer, tá brincando, né, que eu vou matar a minha mãe, né? Você quer que eu te prove o amor, eu te provo de outro jeito, né? Né? Quer dizer, um ganho espiritual, uma coisa assim que dá para você levar no bom humor, né? Dizer, essa mulher ela é louca, mas ela é divertida, gosto mais dela ainda, né? Mas aí você teria que ter um ganho sublimatório, né? Você teria que conseguir fazer metáfora, tipo, não levar a coisa literalmente, né? Mas quando a pessoa pensa ali o amai-vos uns aos outros, ela incorpora isso não de um modo sublimatório, ela incorpora de um modo sintomático, como o personagem da música, né? Vira o quê? Um discurso, um negócio estereotipado, e aí a gente vai ter que amar os outros, só que na verdade a gente não ama ninguém, né? A gente só ama o próprio egoísmo. Não estou dizendo assim, né? Estou generalizando como imagem também, não levem literalmente, né? Sublimem. Façam exigência de sublimação. Não dá, né? Então, quando a gente fala, né, cada um entende de um jeito, né? E tudo o que já foi constituído na humanidade de coisa boa, né, de coisa que nos dá mais espiritualidade, de coisa que nos dá mais a possibilidade da convivência, do diálogo, tem que competir com o mais básico de tudo, né? Porque está tudo ao mesmo tempo agora, o tempo inteiro. Competir entre aspas, né? Tem que disputar espaço no mundo, né? Todas as coisas boas que existem têm que disputar espaço no mundo com toda a crueldade, com todo o egoísmo, com toda a rigidez, com toda a incapacidade de fazer metáfora das pessoas. E isso, na clínica, é um exercício de paciência do psicanalista, para não fazer contra-transferência, né? Você ouvir o sujeito, né, falando aqueles absurdos que são falados, né? Se você não conseguir assimilar isso, de algum jeito, né, não acolher, você não consegue também sustentar a transferência que permitirá, eventualmente, a essa pessoa se mexer daquela posição, né? E isso também
na educação dos filhos, isso também na amizade, né? Tem que construir, né? Tem que conseguir superar obstáculos, né? Tem que conseguir superar esses obstáculos. A ideia de transferência é isso, né? É superação de obstáculos. O acolhimento, a escuta, né? Livremente desimpedida, que se chama por aí vulgarmente de escuta flutuante, mas não foi nada disso que o Freud falou. Não existe esse termo flutuante no Freud, existe livremente desimpedida. Olha só que bonito. Isso não quer dizer que não tem pontos de inflexão, pontos que chamam a atenção, né? No discurso. Mas é justamente porque você está escutando, né? Sem pré-julgamento, que você consegue perceber esses pontos de inflexão no discurso, inclusive a denegação, né? Inclusive o rechaço, né? Inclusive a atitude perversa, né? Pelo modo como uma pessoa utiliza a linguagem. Agora, se você já está numa posição rígida escutando, você vai deixar passar um monte de coisa. Por isso que a análise pessoal é tão importante, né? Pois é. Justamente para poder manter o possível desse impedimento aí, né? Dessa escuta desimpedida, né? Claro. E é lógico que você pega o jeito, né? Porque Sim. É uma questão de compreensão também, né? Quer dizer, à medida que você progride na análise pessoal, justamente você consegue utilizar a linguagem desse modo mais rico, mais metafórico, e com isso também você escuta, né? Você escuta as coisas assim, como a criança escuta. A criança ela não tem julgamento prévio das coisas. Por isso que você consegue convencer as crianças também, na inocência, né? De coisas incríveis, que nem Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, né? Não vou querer ser provocativo, né? Mas também religiões, né? Não há religião que não prefira ter contato com as crianças, né? Do que com os adultos. Paulo Freire vai dizer a mesma coisa, né? Educação de adultos, você tem que... O adulto adere a você. Você tem que convencer o adulto. A criança não. A criança ela está aberta. Né? O psicanalista ele tem que ser... muito interessante assim. Como parece que é mais confortável ficar na alienação, né? Claro. Como tem um empuxo à alienação, né? Vamos Claro. dizer assim. Que, sim. Quem sabe é um lugar mais seguro. Né? Alienação e convencionalismo, né? Falado de outro jeito. Sim. Uma posição convencional. Uhum. Buñuel, cineasta. Buñuel é um cineasta que fala o tempo inteiro do convencionalismo e do que está ao fundo do convencionalismo. Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Ele vai fazer a análise das gerações com as quais ele conviveu. É o tempo inteiro o que é visto, o que é falado e o que realmente acontece. Não. Gente, eu preciso sair porque eu preciso atender. Eu também, curiosamente. Então, vamos... Eduardo, depois eu vou te mandar mensagem, ver, né? Tá joia, Letícia. Não, vou te mandar